Há alguns anos, os setores ditos conservadores da sociedade vêm travando uma cruzada contra o chamado infanticídio, praticado por no mínimo 13 etnias indígenas diferentes dentro do Brasil. Um dos atores mais famosos nesse combate é a ex-ministra, hoje senadora, pastora Damares, cujas ações e declarações vêm deixando os defensores dos índios em polvorosa. Sabemos que a motivação de Damares para travar esse combate é de caráter principalmente religioso. No entanto, deixando de lado as ponderações religiosas e levando-se em consideração apenas a questão dos direitos humanos, a grande pergunta que se faz é a seguinte: podemos admitir culturalmente o assassinato de bebês e crianças no interior do contexto em que ele ocorre, ou seja, dentro das aldeias onde vivem essas 13 etnias? A indagação da aula de hoje é justamente essa. Se o direito à vida é fundamental e se refere a todos os seres humanos, podemos aceitar culturalmente práticas como essa do infanticídio? Deixando desde já bem claro que nem de longe nós temos a pretensão de esgotar essa discussão. Uma discussão por si só extremamente complexa e por isso mesmo bastante contraditória. O objetivo dessa nossa primeira videoaula do Hiperatualizando é apenas levantar alguns dos argumentos mais importantes defendidos pelos universalistas de um lado e pelos relativistas de outro. Começando pelos primeiros, os chamados universalistas. Aqueles que defendem o princípio da universalidade, até reconhecem e chegam a valorizar as diferenças culturais. No entanto, para os universalistas, todos nós, seres humanos, possuímos uma mesma identidade primária e fundamental. Os universalistas partem do pressuposto que os seres humanos possuem uma mesma natureza, ou seja, a natureza humana. E para os universalistas, os diferentes meios culturais não podem estar acima dessa dignidade humana fundamental, compartilhada por todos os seres humanos que possuem essa mesma natureza. Os universalistas partem do pressuposto de que, por conta dessa mesma natureza compartilhada pelos seres humanos, todos nós possuímos um conjunto de direitos considerados fundamentais e naturais. Naturais porque, segundo os universalistas, nós, indivíduos, já nascemos com esses direitos. Estou me referindo, por exemplo, ao próprio direito à vida, ao direito de ir e vir, à liberdade de expressão, ou seja, um conjunto de direitos que os universalistas entendem como sendo naturais e por isso mesmo universais, ou seja, que se referem a todos os seres humanos. Certo? No entanto, é importante ressaltar que nem todos estão de acordo com o princípio da universalidade. Os relativistas, por exemplo, afirmam que as concepções de moral, de direito e os próprios valores, eles surgem e se constituem no interior de contextos específicos. Ou seja, para os relativistas, cada sociedade, cada povo, cada cultura possui o seu próprio código moral, possui a sua própria concepção de direito. E que, portanto, não é possível existir uma única moral que sirva igualmente para todos. Os relativistas, para defender os seus argumentos, chegam a apontar para um dado histórico curioso. Afirmam que a própria concepção de direitos humanos ela surge e se constitui no interior também de um contexto específico, ou seja, o contexto da Europa Ocidental entre os séculos 17 e 18. Estou me referindo ao movimento iluminista que se desenvolve lá na Europa no final da Idade Moderna, no começo da Idade Contemporânea,
e que, portanto, querer impor para todos os povos do mundo essa concepção que também surge num contexto específico, representa nada mais, nada menos do que uma forma de colonialismo. Além de ser uma presunção arrogante, arbitrária, de superioridade de uma determinada civilização, no caso a ocidental, sobre outros povos, povos que possuem suas próprias concepções de direito, seus próprios códigos morais, seus próprios valores. Inclusive, os relativistas vão apontar para um outro fenômeno histórico, que é o neocolonialismo ou imperialismo, um fenômeno no qual as potências ocidentais dominaram os continentes africano e asiático com a justificativa de levar a civilização para esses povos supostamente atrasados. Então, para os relativistas, querer impor a concepção de direitos humanos para todos os povos é nada mais, nada menos do que um exercício de colonialismo, um exercício de poder da civilização ocidental sobre os assuntos dos outros povos. Portanto, vejam, meu povo, que essa discussão da aula de hoje é extremamente complexa, espinhosa e talvez sem uma solução definitiva. Lembrando que tal discussão nem é assim tão recente no mundo ocidental. Já lá no século XVI, um filósofo renascentista francês chamado Montaigne já questionava a existência de uma superioridade de uma civilização sobre a outra. Montaigne já levantava alguns dos argumentos mais importantes que depois os relativistas vão desenvolver ao longo dos séculos seguintes, certo? Mais recentemente, no entanto, algumas ponderações equilibradas vêm tentando conciliar esses dois pontos de vista antagônicos. O filósofo Norberto Bobbio, por exemplo, reconhece os argumentos dos relativistas, mas aponta para um outro dado curioso. Quase todas as nações do mundo já assinaram o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criado pela ONU em 1948. Um documento muito influenciado pelos princípios iluministas. Portanto, segundo Norberto Bobbio, podemos deduzir que já está sendo criado uma espécie de consenso no sentido de reconhecer e de valorizar os princípios contidos naquele documento que a ONU criou em 1948. E que, portanto, os povos que se comprometeram com esses princípios têm o dever de reconhecer, de respeitar e de valorizar os princípios que estão lá contidos. Certo? Vejam que eu escolhi esse tema para essa nossa aula inaugural não foi por acaso. Vocês que vão prestar os vestibulares, vão fazer a prova do Enem, vão prestar os concursos, sabem que a questão dos direitos humanos vem se tornando cada vez mais importante no interior dessas provas. E o nosso objetivo aqui no canal Hiperatualizando é melhor prepará-los para os desafios que vocês terão de enfrentar a partir de agora. Então, não se surpreendam se nas nossas próximas videoaulas o tema dos direitos humanos voltar a ser discutido, uma vez que esse tema permeia as questões e pode, inclusive, o tema da videoaula de hoje vir a se tornar uma proposta de redação. Então fiquem atentos a essa discussão, porque ela de fato é extremamente importante. Se você gostou da nossa videoaula, se você gostou do nosso projeto que pretende publicar toda semana uma nova videoaula sobre um assunto atual, ou seja, se você compartilha dessa mesma expectativa, de manter vivo esse projeto, por favor, não deixe de dar um like aqui no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, por favor, compartilhe essa nossa primeira videoaula e não deixe de participar das próximas aulas que serão publicadas ao longo de todo este ano. Toda semana, religiosamente, o canal Hiperatualizando vai colocar uma nova discussão atual para ser refletida
para melhor prepará-lo para os exames que você terá de realizar. Um grande beijo e encontro você na próxima semana.